Você já imaginou que a cor da sua roupa pode impactar mais o planeta do que o próprio tecido? Sim, isso é um dado real. E não adianta nada a gente escolher peças que têm um tecido mais sustentável se elas foram tingidas com pigmentos químicos tradicionais. Hoje, mais de 20% de toda a poluição da água do mundo vem diretamente da indústria têxtil. É como se a cada camiseta azul que você estivesse utilizando, um rio ficasse um pouco menos azul. A indústria da moda hoje usa cerca de 93 trilhões de litros de água anualmente, e isso equivale a cerca de o consumo de cidades inteiras. Os corantes sintéticos hoje, derivados de petróleo, eles são muito químicos e liberam substâncias tóxicas no meio ambiente, que podem perdurar por décadas. Hoje, 8% de toda a emissão de gás carbônico no mundo vem da indústria têxtil, e mais da metade desse número vem do processo de tingimento. A indústria têxtil de confecção no Brasil, ela reúne mais de 25 mil empresas, fatura mais de 200 bilhões de reais e emprega mais de 1 milhão de pessoas. Números que são incríveis economicamente, mas que, infelizmente, no âmbito social e ambiental, só mascaram essa grande problemática. Mas e se as cores da moda pudessem vir de um processo vivo, que usa resíduos e contribui drasticamente para a redução do consumo de água, energia, químicos? E se essa cor pudesse vir de um processo rastreável, fosse biodegradável e contribuísse para a economia circular? Você consegue imaginar como que seria possível isso? Essas foram perguntas que nortearam a minha pesquisa, onde eu desenvolvi um processo patenteado que usa biotecnologia para a produção de biopigmentos microbianos, utilizando resíduos que antes eram descartados e agora entram no processo como alimento para esses micro-organismos, que podem ser bactérias, fungos, microalgas, e cada um deles precisa desses nutrientes para se alimentar e produzir esse produto de interesse. Nos métodos tradicionais, são usados meios comerciais, mas quando você escala essa produção, infelizmente, isso gera um alto custo para a indústria e inviabiliza produções em volumes industriais. E o que eu fiz, então? Estudei 15 itens de resíduos e outros materiais para montar essa composição perfeita para uma bactéria, e depois de alguns estudos, reduzi para 7, e hoje contam com 4 itens. E com isso, consegui reduzir o meu custo em 90%. Depois de montar toda essa composição perfeita desse alimento para a bactéria, a gente estuda esses parâmetros que vão para o equipamento. E são muitos experimentos até você chegar nessa composição ideal. E depois, no processo fermentativo que acontece dentro do bioreator, que é como se fosse uma panela gigante e vedada, ele ocorre em torno de 24 a 72 horas, dependendo do micro-organismo. E a gente tem, então, o biopigmento microbiano pronto, que passa por testes de qualidade e finalmente pode ser aplicado para tingir tecidos e roupas. E a gente tem um benefício em relação a isso, porque a indústria não vai precisar mudar nenhum tipo de maquinário, então a gente tem uma baixa barreira de entrada. Mas de onde que surgiram todas essas cores? Da coleta de amostras lá da Amazônia, ao qual passaram pelo meu laboratório e hoje chega no mercado como ciência aplicada. Cor essa que já é realidade e, como vocês podem ver, podem tingir tecidos já validados de forma industrial, só que agora reduzindo drasticamente o consumo de água, químicos, energia e com uma menor emissão de CO2. Cor essa que já passou por algumas das passarelas das principais semanas de moda pelo mundo, e já é realidade. Mas onde que tudo isso começou? Eu acredito que foi muito tempo atrás, ainda no tempo de escola, que eu gostava muito da disciplina de arte e ficava fascinado como a cor tinha o poder para mudar tudo. Ainda pequeno, filho de mãe costureira, sempre estive imerso nesse mundo de retalhos e tecidos coloridos. Mas o que eu não imaginava era que no futuro eu iria trabalhar justamente com isso, com cor e com tecidos, mas agora de uma forma muito inovadora. Infelizmente, essa trajetória mudou um pouco quando eu comecei a graduação em design de moda, porque ali eu pude entender melhor que esse mundo não era tão colorido quanto eu imaginava. Tínhamos muitos desafios para resolver. E muito se falava em sustentabilidade na moda, mas muito focado para a peça final. Ninguém estava olhando
para os processos produtivos. E a cadeia produtiva? Ali a gente também tinha um grande problema. Não sei se vocês sabem, mas a cadeia produtiva têxtil ela é muito longa e complexa. Pensa comigo, desde a sementinha do algodão plantado lá na fazenda, no setor do agro, até uma camiseta pronta chegar na mão do consumidor final. São muitos processos, mas um deles me chamou muita atenção, que era justamente o tingimento têxtil. E como eu sempre fui curioso e movido pelo novo, eu me perguntei, será que eu consigo contribuir para uma moda mais verde? E foi aí que eu comecei minha pesquisa no mestrado em biotecnologia e pude me conectar com os micro-organismos pela primeira vez. Pequenos demais para serem vistos a olho nu, mas gigantes na capacidade de produzirem cores tão intensas quanto corantes sintéticos. Mas eu confesso que foi um desafio, sair da área do design, entrar na área da ciência, uma totalmente nova. Foram 3 meses para eu conseguir fazer que aquela bactéria produzisse pigmento pela primeira vez, para que finalmente, depois de muitos experimentos e otimizações de pH, temperatura, agitação, eu pudesse ver aquela cor roxa azulada. Eu estudei no mestrado na época da pandemia e tive sorte de ser o único aluno orientado pela professora e o laboratório inteiro só para mim. Nesse momento, eu realmente me debrucei de corpo e alma na bancada e pude realizar muitos experimentos. Tinha dias que eu saía de lá 3 horas da madrugada. Mas quando se trabalha com experimentos científicos, às vezes a gente precisa desses horários meio malucos. Mas isso só me motivava cada vez mais. E eu sabia que aquele processo era parte de algo muito maior e que aquele produto que eu estava desenvolvendo iria impactar o mundo no futuro. Mas o problema era que nem existia esse produto no mercado ainda e eu não sabia muito bem como fazer. Então, desde o mestrado até agora, foram 5 anos de pesquisa e desenvolvimento, muitos experimentos que deram errado, equipamentos que falhavam, frustrações reais. Mas que, finalmente, depois de todo esse tempo, a gente tem o primeiro produto para ser lançado no mercado no começo do próximo ano de 2026. Não vim de família rica, não estudei fora e criei a Startup Hyper com muito esforço, recursos limitados, algo que fez com que eu aprendesse que inovação ela não é um privilégio, mas sim um fruto de persistência. Mas o que a gente pode fazer para realmente chegar nesse mundo tão verde que a gente fala? Como sociedade, pressionem as marcas para descobrir a origem da cor da peça que você está usando. O mercado ele tem esse poder de mudar muito mais rápido do que as próprias leis. Para as indústrias têxteis e marcas, se abram para testar essas novas tecnologias. Nem que seja uma porcentagem pequena desse portfólio, elas já estão disponíveis para serem testadas e utilizadas e chegarem no mercado. Para os governos e as políticas públicas, incentivem essa bioeconomia de verdade. Afinal, a gente precisa que essas tecnologias realmente cheguem ao mercado e impactem. Para as universidades e os pesquisadores, façam com que suas pesquisas saiam dos laboratórios e cheguem na vida da sociedade, contribuindo para a solução desses problemas reais. Afinal, as cores da floresta, elas não são metáforas, mas são caminhos que valorizam a nossa biodiversidade e contribuem para a bioeconomia. E a escolha e mudança que a gente faz hoje vai significar como essas novas cores vão pintar esse futuro. Para que aquela camiseta azul, agora tingida com biopigmentos microbianos, continue impactando, mas de forma positiva. Essas cores, elas já existem e o mundo precisa delas. A gente só precisa começar a realmente usá-las e colocá-las em prática. E todos juntos fazerem parte dessa revolução cheia de cor. Muito obrigado.